Eu nunca imaginei que ouviria isso dentro da minha própria casa. Vamos nos livrar das pessoas inúteis da família. Você é a primeira. Quem disse foi minha irmã. Quem concordou foram meus pais. E o lugar onde isso aconteceu? A casa que eu comprei sozinha, com anos de trabalho duro. Durante muito tempo, achei que ajudar minha família era obrigação. Abri a porta, dei espaço, paguei contas e engoli humilhações em silêncio. Sempre acreditei que, se eu fosse forte o suficiente, eles finalmente me respeitariam. Mas naquela noite, algo mudou. Eu percebi que não era falta de amor. Era abuso disfarçado de família. E o que eu fiz depois disso, ninguém estava preparado. Fique até o final, porque essa história não termina como eles esperavam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Vamos nos livrar das pessoas inúteis da família. E você é a primeira. Quando ouvi essa frase, dita com desprezo pela minha própria irmã, enquanto meus pais riam como se fosse uma piada inofensiva, algo dentro de mim quebrou de um jeito definitivo. Não foi raiva imediata. Não foi choro. Foi um silêncio pesado, daqueles que vêm quando a gente finalmente entende o lugar que sempre ocupou, ou melhor, o lugar que nunca ocupou. Meu nome é Marina Rocha, tenho 32 anos, sou engenheira civil e moro em Campinas, interior de São Paulo. Trabalho desde os 19. Nunca tive o luxo de escolher empregos ideais ou esperar oportunidades perfeitas. Aceitei o que apareceu, virei noites, engoli humilhações, aprendi a ser forte porque ninguém mais seria por mim. Aos 29 anos, depois de uma década trabalhando em obras, gerenciamento de projetos e assumindo responsabilidades que não eram minhas, consegui comprar minha casa. Não era uma mansão, mas era linda. 2 andares, 3 quartos, escritório, quintal com churrasqueira e um pequeno jardim que eu mesma cuidei desde o primeiro dia. Cada detalhe tinha sido pensado por mim. Cada parede pintada representava uma escolha que eu nunca tive dentro da casa dos meus pais. Aquela casa não era só um imóvel. Era a prova de que eu sobrevivi. Por muito tempo, sobrevivi sozinha. Meus pais, Cláudio e Helena, sempre deixaram claro que eu era a filha forte. A que não dava trabalho. A que se virava. Já minha irmã mais nova, Larissa, sempre foi o centro de tudo. A delicada. A incompreendida. A que precisava de mais tempo, mais dinheiro, mais paciência. Enquanto eu aprendia a não pedir nada, ela aprendia que o mundo devia algo a ela. Quando meus pais apareceram na porta da minha casa, numa tarde de sábado, com malas no porta-malas e discursos ensaiados sobre dificuldades financeiras, eu já sabia que aquilo não terminaria bem. Mesmo assim, deixei entrar. Porque fui criada para acreditar que dizer não à família era egoísmo. Porque, no fundo, eu ainda buscava um tipo de aprovação que nunca veio. É só por um tempo, minha mãe disse, com aquele tom que misturava cansaço e cobrança. Você tem espaço de sobra, completou meu pai. E eu preciso de um lugar para reorganizar minha vida, disse Larissa, sem nem olhar nos meus olhos. Eu estabeleci limites. Pelo menos tentei. Deixei claro que era temporário, que cada um precisava respeitar a casa, ajudar nas despesas, manter a organização. Todos concordaram rápido demais. Hoje eu sei, quem concorda fácil, geralmente não pretende cumprir nada. No início, eu quis acreditar que daria certo. Que talvez aquela convivência fosse uma chance de finalmente sermos uma família de verdade. Mal sabia eu que estava abrindo a porta não só da minha casa, mas da minha intimidade, da minha paz e da pouca autoestima que eu ainda preservava. Com o passar das semanas, comecei a perceber que eu não tinha levado pessoas para morar comigo. Eu tinha levado julgamentos, invasões silenciosas, olhares de reprovação e uma certeza crescente de que, para eles, nada do que eu fiz tinha valor real.
E naquela noite específica, quando minha irmã decidiu me chamar de inútil dentro da minha própria casa, enquanto minha mãe completava dizendo que nos deixar morar ali e ajudar com as contas não fazia de mim alguém especial, eu entendi algo que mudaria tudo. Algumas famílias não querem amor. Querem controle. E eu estava prestes a parar de permitir. Nos primeiros dias, eu tentei fingir que aquela sensação de invasão era exagero meu. A casa ainda era minha, eu repetia em silêncio. Eu ainda tinha controle. Mas bastaram poucas semanas para perceber que o acordo que fizemos nunca existiu de verdade, só na minha cabeça. Minha rotina continuava a mesma, eu saía de casa às 6:30 da manhã e voltava quase sempre depois das 8 da noite. Obras não esperam. Problemas não têm hora para acontecer. Eu chegava cansada, com a cabeça pesada de decisões, números e responsabilidades, e encontrava a casa em um estado que me dava vontade de virar e ir embora. Pratos empilhados na pia. Copos espalhados pela sala. Restos de comida esquecidos no fogão. A televisão ligada o dia inteiro, o ar-condicionado funcionando mesmo com as janelas abertas. Larissa passava as tardes no sofá, alternando entre redes sociais e séries, como se estivesse hospedada em um resort. Vocês usaram a cozinha hoje? Perguntei numa noite, tentando manter o tom neutro. Usamos, ué, respondeu minha mãe, sem levantar os olhos do celular. Depois a gente limpa. Esse depois nunca chegava. No terceiro mês, as contas começaram a gritar. A de energia veio quase o dobro do normal. A de água, então, parecia piada. Piscina usada todos os dias, banhos longos, máquina de lavar funcionando como se não tivesse custo algum. Quando comentei, meu pai fez um gesto impaciente. Marina, não exagera. Você sempre foi controladora com dinheiro. Controladora. A palavra ficou ecoando. Não responsável. Não organizada. Controladora. Larissa ria. Você ganha bem, né? Fica contando centavos pra quê? Respirei fundo. Contei até 10, lembrei de tudo que me disseram a vida inteira sobre ser paciente, compreensiva, madura. Engoli seco. Não é sobre contar centavos, respondi. É sobre respeito. Ela deu de ombros. Respeito não paga conta. A frase saiu leve demais para quem nunca pagou uma. Na semana seguinte, percebi algo que me deixou em alerta. Meu escritório, o único espaço que eu tinha reservado exclusivamente para trabalhar de casa quando precisava, começou a ser ocupado. Primeiro foram caixas temporárias. Depois, documentos da minha mãe. Em seguida, roupas da Larissa. Eu preciso desse espaço livre, falei, já sentindo o cansaço tomar um rumo diferente, mais profundo. Ah, disse minha irmã. Você quase não fica em casa mesmo. Aquilo me atingiu como um tapa silencioso. Porque era verdade. Eu quase não ficava. E, ainda assim, era como se eu estivesse sendo punida por isso. Os comentários também começaram a mudar de tom. Marina vive para trabalhar, minha mãe dizia, como se fosse uma crítica moral. Não sabe aproveitar a vida. Depois não entende porque está sozinha, completava Larissa, com um sorriso que misturava deboche e pena. Meu pai só observava. Sempre observava. Nunca intervinha. Certa noite, cheguei mais cedo do que o normal. Era pouco depois das 6. Estacionei o carro e, antes mesmo de entrar, ouvi risadas altas vindo do quintal. Quando abri a porta, encontrei amigos da Larissa sentados na churrasqueira, comendo, bebendo e usando minha casa como ponto de encontro. O que está acontecendo aqui? Perguntei, surpresa. Relaxa, ela respondeu. Só chamei o pessoal. Você nem avisou que vinha cedo. Nem avisou. Como se eu fosse uma visita. Quando pedi que aquilo não se repetisse, minha mãe me puxou de lado. Você está ficando difícil, Marina. A gente está passando por um momento delicado. Criar conflito agora não ajuda ninguém. E eu? Perguntei. Alguém está preocupado comigo?
Ela suspirou, como se eu fosse uma criança birrenta. Você sempre deu conta sozinha. Sempre foi forte. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para o teto e senti algo que nunca tinha sentido antes dentro da minha própria casa: medo de perder o que construí. Não financeiramente, mas emocionalmente. O medo de acordar um dia e não reconhecer mais aquele lugar, nem a mim mesma dentro dele. E, sem saber, eu estava muito mais perto disso do que imaginava. O problema de ignorar pequenos abusos é que eles nunca permanecem pequenos. Eles crescem em silêncio, ganham espaço, criam raízes. E quando você percebe, já não está mais vivendo, está apenas se adaptando para sobreviver dentro da própria casa. Comecei a notar mudanças sutis, mas constantes. Coisas que não eram minhas apareciam nos armários. Minhas panelas favoritas estavam riscadas. O sofá tinha manchas novas. O jardim, que eu cuidava com tanto zelo, estava sendo usado como área de descarte, bitucas de cigarro, copos plásticos, restos de comida. Quando reclamei, meu pai respondeu com um riso curto. Isso é frescura, Marina. Casa é para ser usada. Usada por quem não construiu nada ali. O limite financeiro também deixou de existir. Minha mãe passou a ir ao supermercado sozinha, com meu cartão. No começo, eram compras necessárias. Depois, vinhos caros, produtos que eu nunca usei, marcas que eu jamais compraria. Quando questionei, ela cruzou os braços. Você não confia na própria mãe? A frase veio carregada de culpa. E funcionou. Sempre funcionava. Larissa, por sua vez, passou a agir como se fosse dona do lugar. Mudou móveis de posição. Trocou cortinas. Comprou almofadas mais modernas e descartou as minhas sem perguntar. Um dia cheguei e percebi que fotos minhas haviam sido retiradas da estante da sala. Onde estão minhas fotos? Perguntei. Ah, tirei, respondeu ela, distraída. Deixei o ambiente mais neutro. Neutro. Sem mim. Naquela semana, precisei trabalhar de casa por 2 dias. Um problema sério na obra exigia atenção constante. Fechei a porta do escritório e tentei me concentrar. Não consegui. Música alta, risadas, televisão no volume máximo. Pedi silêncio. Recebi olhares atravessados. Você é muito chata, Larissa disse. Parece uma velha reclamando de barulho. Eu estou trabalhando, respondi. Trabalhando sempre, ela retrucou. Essa obsessão vai acabar te deixando sozinha. Minha mãe concordou com a cabeça. Ela não sabe viver, comentou, como se eu não estivesse ali. Algo dentro de mim começou a endurecer. Na sexta-feira daquela mesma semana, cheguei em casa mais cedo outra vez. O portão estava destrancado. Entrei e ouvi vozes vindas do andar de cima. Subi devagar e parei diante da porta do meu quarto. Estava entreaberta. Minha mãe e Larissa estavam lá dentro, mexendo nas minhas coisas. O que vocês estão fazendo? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Minha mãe se virou primeiro, visivelmente incomodada por ter sido pega. Estamos só reorganizando. Reorganizando o quê? Minha voz saiu firme, mais do que eu esperava. Larissa suspirou. Mãe, deixa que eu falo. Seu quarto é enorme. Você quase não usa. A gente estava pensando em mudar algumas coisas, otimizar espaços. Pensando como? Perguntei. Ela sorriu. Um sorriso frio, calculado. Depois a gente conversa. Naquela noite, não dormi. Pela primeira vez, tranquei a porta do quarto. Não por medo físico, mas por uma sensação incômoda de que algo estava sendo decidido sem mim. Sobre mim. Dentro da minha própria casa. No sábado de manhã, encontrei meus pais e minha irmã sentados à mesa da cozinha, como se estivessem em reunião. Quando me viram, o silêncio foi imediato. Precisamos conversar, disse meu pai. Sentei.
O ar estava pesado. Estamos chegando à conclusão, começou minha mãe, de que essa convivência não está funcionando porque você é muito rígida. Larissa completou, sem hesitar, você não sabe dividir. Não sabe compartilhar. E isso cansa. Olhei para os três. Um por um. E, pela primeira vez, não senti culpa. Senti clareza. Eles não estavam cansados de mim. Estavam cansados de fingir respeito. E eu ainda não sabia, mas aquela conversa era só o começo da maior invasão que eu enfrentaria. Depois daquela conversa na cozinha, algo mudou. Não foi uma mudança explícita, anunciada em voz alta. Foi pior. Foi silenciosa. Um clima de decisão tomada sem minha presença. Sorrisos contidos. Cochichos interrompidos quando eu entrava no ambiente. A sensação constante de que eu era uma intrusa dentro da minha própria casa. Passei a chegar cada vez mais tarde do trabalho, não por necessidade, mas porque ficar ali tinha se tornado insuportável. A casa, que antes me acolhia, agora me rejeitava. O ar parecia mais pesado. Os espaços, menores. Até o silêncio tinha outro som. Na quarta-feira daquela semana, cheguei exausta. Tinha sido um dia longo, cheio de reuniões e problemas técnicos na obra. Subi direto para o meu quarto, ansiosa por um banho quente e alguns minutos de paz. Quando empurrei a porta, algo me fez parar no mesmo instante. Meu quarto estava diferente. Nada gritava mudança de imediato, mas eu senti. A colcha da cama não era minha. As almofadas haviam sido trocadas. Minhas roupas, que sempre deixei organizadas por cor, estavam amontoadas de forma descuidada. Abri o armário e percebi espaços vazios. Desci as escadas com o coração acelerado. Vocês mexeram no meu quarto? Perguntei, tentando manter a calma. Minha mãe estava sentada no sofá, assistindo televisão. Mexer é uma palavra forte, respondeu, sem tirar os olhos da tela. Só demos uma ajeitada. Uma ajeitada em coisas que são minhas, rebati. Ela suspirou, como se eu estivesse exagerando. Marina, você precisa aprender a flexibilizar. Tudo aqui é família. Família. Sempre essa palavra. Sempre usada como justificativa para atravessar limites. Larissa apareceu na sala, sorrindo. Você devia agradecer. Seu quarto estava muito sério. Agora está mais aconchegante. Aconchegante para quem? Perguntei. Ela inclinou a cabeça, fingindo não entender. Pra gente. A resposta caiu como uma pedra. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, sentada na cama, olhando ao redor. Cada objeto fora do lugar parecia um aviso. Não era mais apenas sobre desorganização ou falta de respeito. Era sobre território. Controle. Poder. Na sexta-feira, precisei viajar para resolver um problema urgente em outra cidade. Saí cedo, voltei só no domingo à noite. Durante a viagem, tentei afastar os pensamentos, mas algo dentro de mim insistia em ficar em alerta. Quando cheguei, a casa estava silenciosa demais. Estacionei o carro, peguei minha bolsa e entrei. Subi direto para o meu quarto. Abri a porta, e congelei. Minha cama havia sido trocada. Não era mais a minha. Era maior. Diferente. A comoda não estava mais no mesmo lugar. Minhas fotos tinham sumido. Meu criado mudo também. O cheiro do ambiente não era o meu. Era outro perfume. Outra presença. Meu corpo inteiro ficou gelado. Corri até um dos quartos de hóspedes e encontrei caixas empilhadas. Abri uma. Minhas roupas. Outra. Meus livros. Outra. Objetos pessoais jogados sem cuidado, como se não tivessem valor algum. Desci as escadas quase sem sentir as pernas. Meus pais estavam sentados à mesa da sala. Larissa mexia no celular. O que vocês fizeram?
Minha voz saiu baixa, mas firme. Meu pai me olhou pela primeira vez em dias. Tomamos uma decisão, disse, com calma demais. Precisávamos de mais conforto, completou minha mãe. A suíte faz mais sentido para nós. Somos um casal. E você quase não fica em casa, Larissa acrescentou, sem levantar o olhar. Não faz diferença. Eu senti o chão sumir. Vocês tiraram minhas coisas do meu quarto, falei, tentando processar o absurdo. Não dramatiza, disse minha mãe. Está tudo guardado. Guardado. Em caixas. Como se minha vida pudesse ser empacotada e empurrada para um canto qualquer. Foi então que Larissa levantou o olhar e sorriu. Um sorriso que eu nunca vou esquecer. Vamos nos livrar das pessoas inúteis da família, disse, com desprezo. E você é a primeira. Minha mãe completou, sem hesitar, deixar a gente morar na sua casa e ajudar com as contas não faz de você alguém especial. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. E naquele exato momento, algo dentro de mim se reorganizou. Não em pedaços, mas em força. Eles achavam que tinham tomado tudo de mim. Mal sabiam que estavam me dando o motivo que eu precisava. Não gritei. Não chorei. Não fiz o espetáculo que, no fundo, eles pareciam esperar. Fiquei ali, parada, sentindo algo estranho tomar conta de mim. Não era fraqueza. Era lucidez. Uma lucidez fria, quase desconfortável, como se eu finalmente estivesse vendo aquela cena de fora. Vocês não podiam fazer isso, falei, por fim. Essa é a minha casa. Meu pai cruzou os braços. Casa é onde mora a família, Marina. E família decide junto. Decide sem avisar? Perguntei. Decide tirando minhas coisas enquanto eu estava fora? Minha mãe desviou o olhar. Você está sendo egoísta. Sempre foi. Tudo precisa ser do seu jeito. Larissa riu, um riso curto e debochado. Você age como se tivesse feito algo extraordinário. Comprou uma casa. Parabéns. Mas isso não te coloca acima de ninguém. Aquilo foi curioso. Porque, pela primeira vez, percebi que não se tratava de dinheiro, nem de espaço. Era ressentimento. Um ressentimento antigo, acumulado, alimentado cada vez que eu avançava enquanto eles permaneciam no mesmo lugar. Eu nunca quis estar acima de vocês, respondi. Só queria respeito. Respeito se conquista, minha mãe retrucou. Não se exige. Olhei ao redor da sala. O sofá que eu comprei. A televisão que eu parcelei. O tapete que escolhi com cuidado. Tudo ali tinha saído do meu esforço. E, ainda assim, eu era tratada como alguém descartável. Vou ficar no quarto de hóspedes por enquanto, falei, sentindo o peso daquela frase. Mas isso não vai ficar assim. Ótimo, disse Larissa. Assim ninguém se estressa. Subia as escadas com passos lentos. O quarto de hóspedes estava improvisado, apertado, com caixas empilhadas ao redor. Sentei na cama e, pela primeira vez desde que tudo começou, deixei as lágrimas caírem. Não por eles. Mas por mim. Pela Marina que passou anos tentando merecer amor através do esforço. Na segunda-feira, tomei uma decisão silenciosa. Não anunciei. Não confrontei. Apenas comecei a agir. Troquei senhas. Do Wi-Fi, dos aplicativos de streaming, da conta do supermercado. Cancelei o cartão adicional que minha mãe usava. Passei a registrar tudo, fotos das minhas coisas nas caixas, mensagens, comentários, mudanças feitas sem meu consentimento. Não por vingança. Por proteção. Larissa percebeu rápido. A internet caiu, reclamou, do meio da sala. Troquei a senha, respondi, sem emoção. Por quê? Porque eu pago. Meu pai interveio. Isso é infantil, Marina. Infantil é usar algo que não é seu sem pedir, respondi, olhando nos olhos dele.
Os dias seguintes foram tensos. Silêncios longos. Portas batendo. Olhares atravessados. Minha mãe passou a fazer comentários passivo-agressivos, sempre altos o suficiente para eu ouvir. Depois dizem que não sabem porque ficam sozinhas. Larissa começou a sair mais, mas continuava voltando tarde, fazendo barulho, trazendo gente que eu não conhecia. Uma noite, acordei com risadas no corredor. Abri a porta e a encontrei usando roupas minhas. Tira isso agora, falei. Relaxa, ela disse. Nem estava usando. Não te dei permissão. Ela me encarou, irritada. Você acha mesmo que mandem tudo aqui? A pergunta ficou no ar. Na manhã seguinte, encontrei a fechadura do meu antigo quarto trocada. Desci as escadas com o coração acelerado. Vocês trocaram a fechadura? Perguntei. Meu pai não respondeu. Minha mãe fingiu não ouvir. Larissa sorriu. Precisávamos de privacidade. Foi ali que percebi, eles não iam parar. Cada limite que eu tentava impor era visto como um desafio. Eles queriam me empurrar, pouco a pouco, para fora. Não só do quarto. Da casa. Da família. Naquela noite, sentei sozinha no quintal, olhando para o jardim que eu havia plantado com tanto carinho. Respirei fundo. Peguei o celular e fiz uma ligação que eu vinha adiando há meses. Boa noite, disse quando atenderam. Eu preciso de orientação. Sobre direitos. Sobre propriedade. Sobre como retomar o controle da minha própria casa. Do outro lado da linha, houve um simples, você fez bem em ligar. E eu soube que o jogo estava prestes a mudar. Depois daquela ligação, comecei a enxergar minha própria casa com outros olhos. Não como um lar compartilhado, mas como um território em disputa. Cada gesto deles passou a ter intenção. Cada silêncio, um aviso. E, pela primeira vez, eu parei de fingir que aquilo era apenas um mal-entendido familiar. Na terça-feira seguinte, cheguei do trabalho e encontrei a sala rearranjada. O sofá encostado na parede, a mesa de centro fora do lugar, alguns dos meus objetos guardados em caixas novamente. Larissa estava sentada no chão, mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. Quem mandou mudar isso tudo? Perguntei. A gente conversou, respondeu minha mãe, saindo da cozinha. Decidimos que assim fica melhor para todos. Vocês conversaram entre vocês, corrigi. Não comigo. Meu pai suspirou, cansado. Marina, você precisa entender que essa casa deixou de ser só sua no momento em que virou casa da família. Aquilo soou como uma sentença. Não deixou, respondi, sentindo a voz firme. Nunca deixou. Larissa riu. Você insiste nessa ideia de posse. Isso é feio. Feio é se apropriar do que não é seu, retruquei. Ela se levantou, cruzando os braços. Vamos ser diretas, então. Você trabalha demais, quase não vive aqui, e fica controlando tudo. A gente faz melhor uso do espaço. Talvez esteja na hora de você repensar. Repensar o quê? Perguntei, embora já soubesse. Se ainda faz sentido você ficar, disse, sem rodeios. Minha mãe concordou lentamente. Você pode alugar um apartamento menor. Algo mais prático para sua rotina. Aqui, a gente se organiza. Meu coração acelerou, mas minha mente estava estranhamente calma. Vocês estão sugerindo que eu saia da minha própria casa? Não é sugestão, disse meu pai. É uma solução. Naquela noite, me tranquei no quarto de hóspedes e sentei no chão, cercada por caixas. Pela primeira vez, não chorei. Em vez disso, peguei o celular e revisei tudo o que eu já tinha feito, documentos organizados, registros das mudanças, mensagens salvas. Eu não estava mais reagindo. Estava me preparando. No dia seguinte, avisei que teria uma reunião importante e sairia mais cedo. Não era mentira. Só não disse com quem.
Voltei no início da noite. A casa estava silenciosa demais. Subi as escadas e parei diante da porta da antiga suíte. Toquei a maçaneta. Trancada. Respirei fundo. Desci e encontrei minha família reunida na cozinha. Precisamos alinhar algumas coisas, anunciei. Larissa revirou os olhos. De novo isso? Sim. De novo. Coloquei sobre a mesa uma pasta. Essa casa está no meu nome. Só no meu. Nenhum de vocês tem qualquer direito legal sobre ela. Meu pai franziu a testa. Está nos ameaçando agora? Estou esclarecendo, respondi. Vocês entraram aqui como hóspedes temporários. Violando acordos, invadindo espaços, tomando decisões sem consentimento. Minha mãe se levantou, indignada. Depois de tudo que fizemos por você? O que fizeram? Perguntei. Me desmerecer? Me usar? Me empurrar para fora? O silêncio foi pesado. Larissa deu um passo à frente. Você está exagerando. Isso é drama. Não, respondi. Isso é limite. Ela riu, mas havia tensão em seu olhar. E vai fazer o quê? Nos expulsar? Olhei diretamente para ela. Se for necessário. Meu pai bateu a mão na mesa. Você não teria coragem. Sorri, pela primeira vez em muito tempo. Vocês me criaram acreditando que eu sempre aguentaria tudo. Erraram só em uma coisa. Fechei a pasta. Eu aguentei demais. Naquela noite, fui dormir sabendo que o confronto final era inevitável. Eles ainda achavam que tinham controle. Que eu recuaria. Que, como sempre, eu cederia. Mas eu já tinha tomado a decisão que mudaria tudo. E, dessa vez, não haveria volta. O domingo amanheceu silencioso demais. Não era o silêncio da paz, era o silêncio da expectativa. Eu acordei cedo, antes de todos, e fiquei alguns minutos sentada na cama do quarto de hóspedes, observando as caixas ao meu redor. Não senti tristeza. Senti clareza. Aquela fase da minha vida tinha acabado, mesmo que eles ainda não soubessem. Desci as escadas e preparei café apenas para mim. Pela primeira vez em meses, não me senti obrigada a incluir ninguém. Enquanto bebia, revisei mentalmente tudo o que precisava ser dito, não para convencer, mas para encerrar. Eles desceram um pouco depois. Larissa foi a última, com o mesmo ar de superioridade de sempre, como se ainda estivesse no controle. Precisamos conversar, anunciei. Meu pai sentou à mesa com impaciência. Minha mãe cruzou os braços. Larissa nem se sentou. Eu já consultei orientação jurídica, comecei, com a voz calma. E não, isso não é uma ameaça. É um aviso formal. Larissa riu. Nossa, virou advogada agora? Não, respondi. Virei alguém que não aceita mais ser usada. Coloquei sobre a mesa um envelope. Vocês têm 30 dias para sair da minha casa. O efeito foi imediato. O quê? Minha mãe exclamou. Você não pode fazer isso. Posso, respondi. E vou. Meu pai levantou-se abruptamente. Você está jogando a própria família na rua. Não, corrigi. Estou devolvendo a responsabilidade para quem sempre evitou tê-la. Larissa deu um passo à frente, os olhos cheios de raiva. Depois de tudo, você escolhe o dinheiro? Olhei diretamente para ela. Não. Eu escolho a mim. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia mais manipulação possível. Não havia mais culpa que pudesse ser usada contra mim. Você vai se arrepender, minha mãe disse, com a voz tremendo. Vai ficar sozinha. Respirei fundo. Eu sempre estive sozinha. A diferença é que agora eu sei disso. Nos dias seguintes, a casa virou um campo minado. Reclamações, indiretas, tentativas de chantagem emocional. Nenhuma funcionou.
Eu mantive distância, comunicação mínima e tudo registrado. Quando o prazo terminou, eles saíram. Sem despedidas. Sem pedidos de desculpa. Larissa passou por mim com o queixo erguido, como se a derrota fosse temporária. Troquei as fechaduras no mesmo dia. Naquela noite, caminhei pela casa vazia. Abri a porta da suíte principal. Meu quarto. Do jeito que eu tinha escolhido. Sentei na cama e, pela primeira vez em muito tempo, respirei sem peso no peito. Não liguei. Não mandei mensagem. Não procurei. Algumas semanas depois, soube por terceiros que eles estavam morando de favor, reclamando de mim, contando uma versão distorcida da história. Não me importei. Pela primeira vez, a narrativa que realmente importava era minha. Aprendi que nem toda família é abrigo. Algumas são âncoras. E não há vitória em afundar junto. Hoje, quando alguém me pergunta se não sinto falta, respondo com honestidade: sinto falta de quem eles nunca foram comigo. E isso não é motivo suficiente para abrir a porta outra vez. Minha casa voltou a ser meu lar. Meu silêncio voltou a ser paz. E eu, finalmente, voltei a ser dona de mim. Se essa história te tocou de alguma forma, curta este vídeo para que mais pessoas alcancem esse relato e se sintam representadas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Aqui você sempre encontra relatos fortes, que fazem refletir e dão voz a quem precisou ser forte em silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que já viveu ou vive uma situação parecida dentro da própria família. Muitas vezes, uma história como essa chega exatamente para quem precisa ouvir. Agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar da filha, você faria o mesmo? Teria coragem de impor limites e se escolher, mesmo quando isso significa se afastar da própria família? Deixe sua opinião nos comentários, eu faço questão de ler todos. E me conta também de qual cidade você está assistindo. Eu deixo um coração no seu comentário como forma de agradecimento por estar aqui. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.